Aleluia. Nós temos compartilhado com você que a grande chave da vida cristã é a revelação de que nós somos amados. Amém? Quantos têm ouvido esse evangelho poderoso? A Bíblia diz lá em Apocalipse, por exemplo, que uma das igrejas que estavam sendo exortadas, Deus falou para ela: o que eu tenho contra ti, que você abandonou o primeiro amor. E nós sempre pensamos que o primeiro amor que a Bíblia está falando é aquele amor do novo convertido, apaixonado, e que a gente esfriou o coração para Deus. Pastor, pode ser isso? Pode, mas na verdade a revelação primária não é essa. A Bíblia diz: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Essa palavra primeiro no original, ela é mencionada da mesma maneira em 1 João, antes de Apocalipse. E lá em 1 João, a Bíblia fala: nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, essa palavra primeiro é a mesma coisa que Deus falou lá: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas João explica qual é o primeiro amor. Isso é uma interpretação, é uma regra da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, qual é o primeiro amor que a Bíblia está falando? É o de 1 João, porque é a mesma palavra no original. Ele está falando, qual que é o problema? Vocês esqueceram que são amados. Quando a gente esquece que é amado, a gente esfria. Mas quando a gente lembra que é amado, a gente ama. Porque o amor é a fonte de todas as coisas. Deus é amor. Ele não só ama, Ele é o próprio amor. E no amor estão contidas todas as coisas. Tudo que nós precisamos. Tanto é verdade que Ele veio revelar o nome do Pai, o Abba, papaizinho que nos ama. Quando você sabe que é amado, você não tem medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tente vencer o medo tentando ser corajoso. Apenas descubra que há um Deus todo-poderoso que te ama. E quando você entender e perceber pelo Espírito essa revelação, o medo vai sair da sua vida. Por isso, essa é a chave de todas as coisas. Viver com esse entendimento. O amor de Deus, no entanto, ele é como o sol que te queima a pele. Quando você vai na praia ou vai na piscina e toma sol, o seu corpo fica marcado pelo sol. Você tomou sol, você queimou, não é assim? Você não teve que fazer nada, você só se expôs ao sol. E aquela marca aconteceu, e está lá, e não tem jeito agora. O que você fez? Nada, você nem percebeu, mas ela mudou a cor da sua pele, só porque você se expôs ao sol. O amor de Deus é assim também. Quando você se expõe a Ele, você não percebe, mas Ele muda a sua vida. Ele muda as circunstâncias, Ele muda as coisas para você. Ele é poderoso. E isso é incrível. E muitos irmãos têm realmente compreendido essa verdade, que tem o poder de moldar a nossa vida. Todos nós queremos e precisamos andar nesse amor, porque essa é a chave. Mas um dos maiores problemas que nós temos para colocar isso em prática, esse andar nesse amor, é que muitos de nós estamos focados em amar, em andar nesse amor, mas nos esquecemos que esse amor, ele precisa ser vivido e praticado com sabedoria e discernimento. Nós temos um conceito muito errado do amor verdadeiro, influenciado muitas vezes pelos filmes de Hollywood. Na minha época tinha as figurinhas do Amaré, 3 pontinhos. E muitos conceitos errados na nossa cabeça. Nós achamos que o amor é fraco, que o amor é frágil, que o amor é destituído de vigor. Nós achamos que o amor é aceitar qualquer coisa de todo mundo. Tem irmãos que quer perdoar até o diabo. Porque o diabo blasfemou, não tem salvação para ele. Esquece. Preste atenção.
você precisa entender a coerência. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, verso 9. Olha que o apóstolo Paulo está orando. Ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Como? No pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo orou para que Deus fizesse com que o seu amor abundasse cada vez mais em todo conhecimento e discernimento. Essa palavra percepção significa discernimento, discernir as coisas, ter sabedoria com as coisas. E é interessante que em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus disse que nós precisamos ser prudentes como as serpentes, como as cobras, mas também precisamos ser simples como as pombas. Parece que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, pastor, ou é cobra ou é pomba, não é? Mas Jesus falou que não, que você precisa ser prudente como as cobras e simples como as pombas. Isso é sabedoria, isso é prudência. E Paulo está dizendo que nós devemos amar dessa maneira. Deus quer que você seja sábio e também amoroso. Quantos dizem amém? Mas o amor precisa ter discernimento, caso contrário você não está amando de verdade, ou está sofrendo à toa, ou não está. Quando eu falo que você não está amando de verdade, porque daí não tem efeito na sua vida, nem na vida das pessoas. Por que entender o amor e ter discernimento e sabedoria é importante? Porque se você não entender, não tiver o discernimento e a sabedoria do verdadeiro amor da Bíblia, e não está na sua cabeça, você não consegue receber o amor verdadeiro. E também não consegue dar o amor verdadeiro. Você se fecha, porque o seu entendimento ainda é mundano. O seu pensamento a respeito de amor é mundano. É influenciado pelo mundo caído. E aí você não consegue compreender certas atitudes, nem de Deus. Mas hoje eu estou aqui para te ensinar que o amor é assim. Às vezes eu vejo algumas respostas ao amor nos relacionamentos humanos, e eu me pergunto por que elas são assim. Por exemplo, você sabe, eu acompanho e vejo muitos pais que amam os seus filhos adolescentes, amam com amor verdadeiro, mas às vezes não afeta o filho dele, não muda a vida do filho dele, porque não está amando com sabedoria. Tem algo errado nesse amor, porque às vezes ainda estão tentando controlar o filho, ou o tempo todo ainda está vendo ele como uma criancinha, mas já é um adolescente, já não é mais uma criança. E chega um momento que todo pai precisa, por amor verdadeiro, deixar o filhinho que cresceu sofrer as consequências das suas escolhas, por amor. A gente pensa que isso é crueldade, mas não é. Quando os meus primeiros 2 filhos nasceram, eu morava numa casa que tinha tinha 2 degrauzinhos da sala para a varanda. E eu fazia reunião de discipulado lá em casa. Então os meus discípulos iam para lá, e eu me lembro que quando um deles estava aprendendo a andar, o do meio, ele estava andando e ele foi descer a escada e caiu e rolou, até lá no meio da varanda, e caiu lá. E um discípulo meu Deus! Eu peguei ele pelas costas e falei: nem olha para ele, senta aqui. Pastor, não machucou não. Queda de criança só é perigosa quando ele cai do dobro da altura dela. Pode sentar. O médico que me contou, mas não faça o teste. Mas no caso lá era só 2 degraus. Eu falei: não, ele vai levantar. Mas ele está chorando, já ele para. Não, olha, vamos continuar a reunião. Parecia crueldade, mas desde cedo eu estava amando de verdade, porque eu estou ensinando, eu estou criando um homem, não estou criando um bando de gente frouxa, que depois vai ficar com depressão na vida, porque não tem um tênis da Nike. Entendeu? Então,
Então eu falei, não, deixa que ele vai aprender. Você sabe, às vezes nós não entendemos esse amor. Por exemplo, vamos ver isso na Bíblia. Todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo? Amém? Aquele pai é um pai amoroso, representa Deus, sim ou não? O filho pródigo quis ir embora. E ele falou, me dá a minha parte na herança. O que o pai fez? Falou com ele, ô benzinho, não faz isso não. Não vai embora não, não deixa o papai não. O papai compra o que você quiser. O que você quer, benzinho? Você quer mais ouro? O papai te dá. Não, o pai deu. Falou, é isso que você quer? Você quer viver a sua vida? Você quer pegar o dinheiro? Como diz o outro, não devia, mas pode ir. E ele foi, o pai não impediu, deixou ter as experiências. E o que aconteceu? Acabou com tudo, foi parar lá no chiqueiro, comer comida de porco. Olha para cá, não te choca que o pai não foi atrás dele? Em nenhum momento, esperou, todo dia, mas não foi atrás. Por quê? Pastor, pois é, eu sempre fiquei pensando, eu acho que isso é crueldade. Não, é amor. Você fica achando que fazer tudo que o outro quer é amor. Não é. Amor é fazer o melhor para o outro, não tudo que ele quer. E ele precisava chegar ao seu fim, descobrir que as escolhas foram ruins, que ficar longe do pai é ruim, que o pecado cobra, que prazer tem preço. E sabe o que aconteceu? Quando ele voltou para casa, ele valorizou o amor, porque ele encontrou um pai perdoador, que o recebeu, que fez festa para ele, e que falou, que bom que você voltou, porque agora você descobriu que aqui é que vale a pena viver, aqui é que vale a pena ser amado. Você sabe, eu não me preocupo com pessoas que nascem de novo, de verdade, e às vezes se desviam. Eu lamento, fico triste, mas se nasceu de novo eu não me preocupo, porque o chiqueiro é muito ruim. Os que não voltam, provavelmente nunca nem nasceram, aí vão viver na lama mesmo. Mas olha para cá, veja, o amor estava lá, agindo, mas deixando as consequências. Deus também permite que você ande e faça escolhas na sua vida. O Espírito Santo não é alguém que está vivendo dentro de você para te criticar, te incomodar ou te escravizar. Não. É por isso que a Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito, resistir o Espírito e até apagar o Espírito. Apagar não significa que ele vai embora, não é perder a salvação, não. Significa que ele não tem ação mais na sua vida. De tanto você resistir, entristecer, não querer, ele vai ficar lá, mas não vai ter efeito, porque você não quer. Até que você descubra, como aquele filho pródigo, que não vale a pena viver longe dele. Quem está me entendendo, diga amém. Percebe? O amor de Deus está sendo demonstrado de uma maneira que a gente não imaginava. E quando aquele menino volta, ele percebe que o amor é forte. Um amor forte não vai causar de fato separação entre pais e filhos. Aquele pai não xingou o filho, seu filho, né, desvairado aí, o que é? Excomungado, como diziam os antigos. Está querendo dinheiro antes, está querendo que eu morra, então vai, que se dane. Ele não falou isso, ele só deixou ele ir. E quando ele voltou, ele também ele não xingou o filho não, ele amou. O amor forte não prende nem controla. Ele permite que as pessoas descubram que não vale a pena certas decisões na vida. Mas o amor fraco, ou o amor que brota da insegurança, desse desejo de controlar os outros, vai sim afastar os filhos e vai afastar pessoas que nós amamos. Quando muita gente deixou Jesus, alguns discípulos falaram, pois é, está difícil. E ele falou o que para eles? Pelo amor de Deus, todo mundo já me deixou, vocês vão me deixar também? Não, ele falou, se vocês quiserem ir também, vocês também são livres.
Podem ir. Não tem problema. O amor de Deus é forte, é adulto, é maduro. Não é um amor que a gente imagina. Ele é um amor com discernimento. Discernimento. Como cristãos, nós somos pessoas verdadeiramente amorosas, porque nós temos o Espírito de Deus. Somos pessoas perdoadoras. Quantos dizem amém? Não temos amargura no nosso coração. Temos mágoa, ressentimento, ficamos chateados. Mas se tem o Espírito, mais cedo ou mais tarde você vai perdoar, porque o Senhor está agindo na sua vida. O problema é que algumas pessoas perdoam, mas perdoam sem sabedoria. Nossa, pastor, tem que ter sabedoria para perdoar? Sim, porque o perdão é um ato de amor. Mas eu estou te dizendo que o amor tem que ser exercido com sabedoria. Você tem que perdoar as pessoas, mas você também precisa, por amor, permiti-las enfrentar o resultado das suas ações, por amor delas. Não é verdade? Quando a gente permite que as pessoas sofram as consequências das suas escolhas, eu estou dando liberdade para ela e ela está aprendendo. Se ela me perguntar, eu posso contar o que vai acontecer, mas se ela é cabeçuda, cabeça dura, e quer fazer assim mesmo, então vai. Eu já falei que dá choque, mas você insiste em colocar o grampo aí dentro, você vai descobrir que assusta. Então veja, há pessoas que, por exemplo, aqui na... Vamos imaginar, imaginar não, vou te contar, isso aqui já aconteceu mais de uma vez. Imagina que o irmão, vamos entender esse amor. Um tempo atrás, teve uma pessoa que chegou na igreja, e ela foi para uma célula. E ela começou a contar a vida dela lá na célula, e começou a pedir dinheiro para os irmãos emprestado. E os irmãos, amorosamente, para ajudar, emprestaram. O que aconteceu? Ele deu cano em todo mundo. Não pagou ninguém. O líder exortou ele. Só isso. O que ele fez? Aí ninguém mais deu dinheiro para ele. O que você acha que aconteceu? Ele foi para outra célula roubar os irmãos de lá. Ninguém falou nada. O líder não falou nada. Não contou para o pastor o que estava acontecendo. Até que alguém contou para a gente que agora ele estava já roubando, sei lá, na terceira célula. Quando nós ficamos sabendo disso, nós chamamos o líder. Falei, irmão, você sabia que ele fez? Você sabia que ele foi para outro lugar roubar os seus irmãos? Não falou nada. Pois é, mas é porque, né, pastor? Veja, isso é amor? Não é. Essa pessoa não é crente. É lobo no nosso meio. É lobo que está roubando as ovelhas. Querer passar a mão na cabeça dela é a mesma coisa de um esquerdista maluco falar assim: temos que amar todos os animais porque são criaturas de Deus. Então, tadinho dos lobos, deixa eles lá comer as ovelhinhas. Porque nós não podemos amar apenas as ovelhinhas, temos que amar os lobos também. Conversa fiada. Se você não diz amém, eu digo, porque amor é proteger as ovelhas e sentar a varada no lobo. O culto hoje não está bom, né? Nossa, pastor, vai bater no lobinho e no capetinha também. Isso não significa que não ama. Significa que é melhor que essa pessoa que foi infiltrada para destruir o rebanho seja expulsa e até presa, porque quem sabe lá cai em si e se converta. Pode ficar tranquilo, eu sei que você está pensando, isso não se parece com Jesus. Pois eu vou te mostrar o que Jesus fez já já. E hoje você vai ter que decidir qual que é o Deus que você serve. Se é o que pintaram num quadro ou da Bíblia. Eu não estou mandando ninguém ser bruto sem educação, não. Eu estou te ensinando a ter sabedoria. Você sabia que na Bíblia existe uma coisa chamada perdão governamental? Vou te explicar. Ele é muito sério. Que você não caia nele.
Não é legal. É mais ou menos assim. Imagina, é só um exemplo. Imagina que eu deixo sempre a minha carteira. Agora não tem mais dinheiro, né? Mas na época que tinha, agora é Pix. Então, mas imagina que eu deixo, que na época que tinha dinheiro, eu deixava a minha carteira lá com cheio de dinheiro na meu criado mudo. Um dia, um dos meus filhos, tentados, foi lá e pegou o dinheiro, roubou. Eu fico sabendo, o que eu faço? Perdoo. Eu exorto, ensino, perdoo e deixo a carteira lá. Falo, não faça mais. Só que de novo, esse mesmo filho, tentado, vai lá e pega o dinheiro de novo. E eu fico sabendo. Eu perdoo de novo, exorto, sou mais firme. Mas ele faz a terceira vez. Agora, o que eu faço? Eu chamo ele, eu perdoo, sim ou não? Mas a carteira não vai ficar lá mais. Ele perdeu a confiança. Isso chama-se perdão governamental. É muito sério quando Deus muda a maneira de tratar com você e você perde certos acessos. Isso é amor, porque senão você vai virar bandido. E se eu não disciplinar o meu filho na minha casa, é a polícia que vai fazer, e a polícia é sem misericórdia. E às vezes nós não entendemos como que o amor funciona, porque nós temos uma outra ideia de amor. Então preste atenção, existe uma diferença. Eu estou contando para você o que aconteceu na igreja. Eu já fui roubado muitas vezes. Pessoas roubam da gente. Quando o problema é comigo, o que eu faço? O dinheiro é meu, roubaram a mim, eu perdoo. Deus te abençoe, né? Mas quando rouba a igreja, não é assim. Quando é com os irmãos, eu não posso ser passivo. Está entendendo? Esse lobo pode chegar e me enganar, essa pessoa, e roubar de mim. Muitas vezes aconteceu. Quantas vezes? Tem gente que todo domingo ele vai lá pedir passagem para o Ceará e nunca vai embora. E a gente é besta, dá. Sendo roubado, enganado. Ceará é um bar que tem ali, deve ser, né? Não explica direito. É o bar do Ceará. O camarada pediu dinheiro para o pastor Aloysio um dia, e ele deu. A hora que ele pegou o dinheiro, ele falou, na cara do pastor Aloysio, acho que ele falou, esse é trouxa mesmo, vou contar para ele. Você quer saber? Eu vou tomar uma gelada com esse dinheiro seu. O pastor Aloysio olhou, que coisa, sem vergonha. Ele falou, então vai, bebe o que você quiser, some daqui. Mas veja, quando é comigo, tudo bem, eu perdoo, largo para lá, eu não sou escravo de mamon, Deus vai me dar outro, mas quando mexe com a igreja, eu não posso permitir, porque vai afetar o rebanho. Uma coisa é a pessoa fazer mal contra mim, mas não mexe com a minha mulher, não mexe não põe a mão na minha filha. Eu sou pastor, as pessoas podem me enganar e fazer coisas comigo, mas com a igreja não, com a minha família não. Porque eu estou aqui para proteger o rebanho, estou aqui para proteger a minha casa, porque Deus me fez homem. Homens foram feitos para liderar, para proteger e para amar de verdade. Um amor firme e verdadeiro. Uma vez eu estava de viagem com a minha mulher, não sei se eu conto, eu já era pastor, fui pregar em Portugal, me convidaram. E de lá, o pastor falou, não, vou te levar de carro para você conhecer a Espanha. E a gente ia voltar para o Brasil por lá. Passamos numa cidade, fomos numa loja, a pé, eu, ela, e o pastor, acho que era mais alguém. E nós olhamos lá como bons brasileiros nas vitrines de uma loja, e fomos embora para o hotel a pé. E também na pé, a Marília comprou alguma coisa, estava com a sacola na mão, de repente, duas mulheres começaram a gritar. Em espanhol, a gente não estava entendendo nada. E o pastor que mora lá falou, corre que deve ser ladrão. Ele que mora lá, né? Nós começamos a andar depressa. E ela, e ele também. E aí ele falou, vamos correr. E eu falei, meu Deus do céu. E as mulheres começaram a correr atrás da gente. E gritando. Quando, de repente, uma atacou a Marília. Quando ela atacou ela,
Eu joguei as duas no chão. Eu dei uma gravata. Eu nem vi. Foi no momento. Por quê? Porque agora estava pôr na mão, não devia. Não é? Depois descobrimos que não era ladrão. Era o segurança do lugar que achou que a gente tinha roubado. Mas não mostrou carteira, não falou nada. Nós paramos lá no hotel, aí veio todo mundo. O que está acontecendo? Que os ladrões ficaram na porta, mas não era ladrão, era a polícia disfarçada. Falei, não, é porque teve uma acusação lá de alguém, nós estamos confiados. Falei, mas então por que vocês não conversam direito em português? Para de gritar. Pode olhar aí a sacola, aí viram que não era nada, né? Confusão enorme que aprontaram. Mas, deixa isso para lá. Estou dizendo o seguinte, você sabe, nós precisamos, você tem que entender a diferença quando as pessoas fazem algo contra você e quando alguém faz algo contra a responsabilidade que Deus te deu. Quem está me entendendo? Isso é amor. Eu não posso permitir, se eu amo a criança, eu odeio o aborto. Se eu amo alguém, eu não permito que alguém o mate. Isso é amor. E eu vou ter que reagir, eu vou ter que agir nesse momento. Quando, às vezes, as pessoas querem também, não entendem o amor. Outro dia, nós pregamos aqui outro dia, a respeito dos irmãos que ficaram embriagados com a política, estavam desorientados, esqueceram do Senhor, do Evangelho, virou uma confusão. E nós pregamos a palavra de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló, que foi o mandamento de Jesus, para não ficar embriagado com o mundo. Mas muitos irmãos ficaram ofendidos e queriam que nós nos retratássemos. Não vamos nos retratar, porque nós pregamos a palavra de Deus. Então tem muita gente que não entende o que é amor e acha que amor é agradar todo mundo. Não é. Amor é fazer a coisa certa, mesmo que desagrade muita gente. Isso é amor. Por quê? Porque pode ser que em algum momento essa pessoa que está cega caia em si. O amor não é, volto a dizer, fazer tudo que o outro quer. É fazer o melhor para ele. Você fala, pastor, mas Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5,39, ele não falou que se alguém me der um tapa, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E lá no verso 41, olha o que ele disse: e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Muito bem, muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem o que Jesus está falando. Então eu vou te contar o contexto daquela época para você entender o versículo. E o que Jesus na verdade está dizendo é: não permita que ninguém governe as suas decisões. Como assim? Vou te explicar. Você sabia que a maioria esmagadora do mundo inteiro é destro, não é canhoto? Então, a Bíblia está escrevendo de um ponto de vista da maioria. E você sabia? Sobe aqui, Vinícius, para a gente dar o exemplo aqui, igual de manhã. Se a Bíblia está dizendo que, volta lá para o verso 39, gente. Se alguém quiser ferir que lado, na Bíblia nada é por acaso, tá, irmãos? Lado, fica de frente aqui para mim. Esse aqui é o lado direito dele. Para eu bater na cara dele com o lado direito, eu tenho que usar que mão? A esquerda. Mas a maioria é destra. Então não dá para eu bater aqui nele. Não faz sentido. Então, a única maneira de um destro bater na face direita é com as costas das mãos, aqui. Por quê? Obrigado. Porque naquela época, bater com a face de fora na cara era de se chamar para briga. Não era a briga ainda, era um desafio. O que Jesus falou? Se alguém quiser brigar com você, assuma o controle. Você não é obrigado a brigar. Você não é obrigado a perder a cabecinha, ficar nervosinho, perder o controle, falar o que não deve. Você pode decidir: não vou entrar nisso, não vou me rebaixar. Porque quando você, outro dia, né,
Eu falei isso lá na minha família, estava uma briga, né, naquela ocasião da política, e um metendo o pau no outro. Eu falei, e um era dito como intelectual. Eu falei, você está igualzinho, porque ao condenar um, você está se condenando, está fazendo a mesma coisa. Isso é hipocrisia. Veja, não, eu não tenho, quando alguém quer brigar com você, pessoa baixa, fala um monte de palavrão, eu já tive quantas vezes pessoas querem brigar comigo, se levantam e começam a falar alto, eu vou embora. Por quê? Porque eu não vou dar a minha honra para aquela pessoa, não vou fazer a mesma coisa, não vou me rebaixar nisso, eu não sou esse tipo de gente, quem está me entendendo? Então quando a Bíblia fala da outra face, ele está dizendo, assuma o comando. É a mesma coisa quando a Bíblia diz, se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai 2, o que Jesus estava falando? Também você tem que entender o contexto, porque você lê isso e fala, o que é isso? Me obrigar a andar 1 quilômetro, eu vou 2, pastor? Quem que vai me... Hoje a gente nem a pé anda direito. É porque naquela época o governo era romano, e a lei dizia que qualquer soldado romano podia obrigar qualquer judeu a carregar as armas dele, ou as mochilas dele, por 1 milha. A lei, e qualquer um tinha que carregar. Mas a lei proibia mais que 1 milha. Mais que a segunda não podia, só 1. Então o que Jesus fala? Quando um soldado romano, pela lei deles, vier te obrigar a carregar 1 milha, vai a 1 milha e depois assuma o comando. Como assim? Ele fala, agora você não tem mais direito que eu carregue, mas eu estou assumindo o comando e vou decidir carregar a outra. E quem está mandando agora? Você. Você que decidiu. Você não aceitou que ninguém impusesse. Mas veja, isso a Bíblia está mostrando em relação a nós. Quando as coisas são comigo, quando as coisas são com você, você não precisa, você pode assumir o controle. Você pode tomar essa decisão. Então Jesus está dizendo para você não permitir que as ações das pessoas te afetem, mas há uma diferença muito grande. Quando alguém agride você e quando alguém agride a sua família. Quando alguém me agride, é uma coisa. Eu perdoo, eu vou a 2ª milha, eu assumo o controle, eu dou a outra face, eu perdoo, eu sofro prejuízo, mas não posso permitir que as pessoas façam o que quiser com a igreja. Não posso permitir que as pessoas façam o que quiser na minha casa, com os meus filhos, com a minha mulher. Quem está me entendendo? Não pode. Não é homem de verdade o homem que na hora H põe o benzinho na frente e resolve aí, amorzinho. Não, meu amigo, você pode estar com medo que for, você vai enfrentar o bandido e vai resolver o negócio. Porque Deus te colocou para assumir essa posição. É esse discernimento de separar o que acontece conosco, com o que acontece com aqueles que Deus colocou na nossa vida, que falta na vida de muita gente. Então se alguém fizer algo de errado com você, não reaja. Não se deixe vencer o mal com o mal, vença o mal com o bem. Mas com a sua família, com a igreja, ou com aqueles que Deus te colocou, se posicione. Quando chegaram para prender Jesus, os discípulos estavam lá. Não sei se você se lembra da cena. E eles perguntaram, quem é Jesus? Pedro quis reagir. Jesus meio que parou ele, e Jesus falou o quê? Eu sou. Eu sou. Ele assumiu a identidade. Algo muito poderoso quando você assume o seu lugar. As irmãs estão ouvindo hoje, mas vocês já perceberam que a pregação aqui hoje é mais para os homens, né? Mas é bom vocês ouvirem, que é esse tipo de homem que Deus vai te dar. Aleluia. Valorize então. Olha para cá, honre o seu marido, se você é casada. Apoie que ele seja esse homem. Veja, Jesus fez o quê? Ele assumiu o lugar dele. Só que o versículo diz assim, e que Jesus diz para os soldados, deixem os demais irem. Os demais eram os discípulos. Ele estava dizendo, o problema é comigo, não toque neles, eu resolvo. Ele assumiu o lugar.
Ele estava protegendo os discípulos, porque era a responsabilidade dele, assumindo a situação. Homens de Deus não permitem que ninguém toque nos seus. Se nenhum homem diz amém, eu digo para mim mesmo. Você sabe qual que é a diferença entre ser bom e bonzinho? Jesus era bom, irmão? Sim ou não? Sim. Mas não era bonzinho quando você imagina. Jesus é o homem de verdade. Ele é o homem dos homens. Jesus era bom, mas não era bonzinho. O amor é bom, mas não é bonzinho, é fraco. E essa sabedoria é um problema quando, em vez de andar em amor, nós estamos andando com medo, com covardia, por causa do rótulo do amor errado. Uma das piores coisas é confundir ser bom com ser bonzinho. Isso é um amor errado. Se não está claro para você, entenda que o bonzinho é aquele que faz de tudo para ficar bem com todo mundo o tempo todo. Essa pessoa não vai fazer nada na vida. Não vai. Pessoas que querem agradar todo mundo o tempo todo, não ama de verdade e nunca vai liderar de verdade. Nunca vai ensinar nada de verdade, porque ele é bonzinho. O amor de verdade é bom, mas não é bonzinho. Jesus não era bonzinho. Os cristãos pensam que Jesus era apenas um cara bonzinho, mas não é assim. Se você realmente quer ser como Jesus, haverá momentos que, como ele, você vai ouvir a voz dele dizendo para você ter coragem, se levantar e se posicionar. Por exemplo, vou te dar então, vamos lá. Teve uma ocasião que Jesus foi convidado para pregar numa igreja. Ele é o pastor, e um pastor de outra igreja convidou ele, só para contextualizar. Era uma sinagoga. E o chefe da sinagoga, que era o pastor daquela igreja, convidou Jesus para pregar. E Jesus foi. Jesus, entenda a cena, alguém me convidou para pregar, eu viajei, peguei o avião, a pessoa pagou minha passagem, me colocou no hotel, e agora eu estou lá pregando. Jesus foi convidado para pregar, ele está lá. A Bíblia diz que apareceu uma mulher encurvada. Hoje quase não tem gente assim mais, no passado tinha. 18 anos, por alguma doença, alguma coisa, ela vivia assim. Jesus viu aquela mulher no meio da pregação, e falou para ela, vem aqui. A hora que ela veio, ele curou ela. Aí, o chefe da sinagoga, o pastor da igreja que convidou Jesus para pregar, não foi homem, não teve coragem de olhar para ele, falou para o povo, vem outro dia para ser curado, hoje não, porque não podia curar no sábado, a lei proibia. Jesus estava fazendo uma coisa que a lei não permitia dentro da sinagoga. O que você imagina que aconteceu? Acho que se fosse eu, talvez eu falava, gente, foi mal, eu esqueci de perguntar para o pastor se podia fazer oração de cura, é porque assim, sabe, eu tenho o dom, e aí, quando eu vi, eu já tinha curado, negócio assim, me perdoa, foi mal, pastor, desculpa aí, gente, não vai acontecer mais. Sabe que Jesus fez isso? O que Jesus fez? Lá dentro da igreja que ele foi convidado para pregar. Está aqui, Lucas, coloca para mim. Vamos ver se Jesus é bonzinho. Lucas capítulo 13, verso 15. Disse, porém, o Senhor para o pastor que convidou ele para pregar: hipócrita. Lá dentro da igreja do outro. Hipócrita. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que coisa, hein? Nossa, Jesus, que brutalidade,
que falta de educação. Isso não é politicamente correto, Jesus. Não pega bem o senhor ser convidado para pregar na outra igreja e tratar assim o pastor que te convidou. Então, porque o amor ama as ovelhas. E quando o hipócrita quer atrapalhar de Deus fazer a obra, ele tem que ser repreendido. Mas quem é que tem coragem? Que Deus me ajude. Largar de ser bonzinho. Jesus era bom, mas não era bonzinho. Ele era amoroso. Jesus era compassivo, mas também era poderoso. Ele era bom, mas era verdadeiro pastor. O pastor segura a vara na mão, não para bater nas ovelhas, mas para bater no lobo quando ele vem, para dizer o que tem que ser dito. Jesus não era bonzinho, mas era uma pessoa amorosa. Jesus tocava nos leprosos, Jesus tinha compaixão dos pecadores, as crianças gostavam dele. Você nunca vai ver Jesus chamar um pecador de hipócrita. Você nunca vai perceber ele tratar as crianças assim, os pecadores assim, os leprosos assim. Mas você vai ver ele chamar os fariseus de cobra, raça de víboras, sepulcros caiados, branco por fora, mas cheio de morte por dentro. Não parece que é muito amoroso isso, mas acredite em mim. Porque ao confrontar duramente aquele que se julga melhor e por isso está indo para o inferno, porque daí não crê no Salvador, pode ser que ele caia em si. É muita graça ser repreendido firmemente por um homem de Deus ou alguém que se posiciona para falar para você que você está errada. Talvez no primeiro momento você não goste, mas pode ser que a firmeza desse amor te salve do inferno. Sabia disso? Tempo atrás, eu tive a oportunidade, eu já falei isso para você, de estar com um homem muito poderoso aqui de Goiânia. Talvez um dos mais ricos da cidade. E eu encontrei com ele, pessoa que todo mundo bajula, para ver se ganha alguma migalha. E Deus me deu a graça de falar com ele poucos dias antes dele morrer. Uma pessoa conhecida dele me pediu para ir lá. Eu fui. Mas eu fui lá, talvez como a última chance dele. E eu falei para ele: o senhor está acostumado a fazer negócios. O seu dinheiro comprou tudo a vida toda. Mas eu vim aqui para falar para o senhor em amor, em firmeza, que o céu não está à venda, porque o senhor é muito pobre para comprar e Deus é muito rico para vender. Ou o senhor aceita de graça, ou o senhor não entra. Credo, pastor. Pois ele estava desenganado, ia morrer dali um mês. Você acha que eu vou lá consolar ele? Que bom, o senhor deve ter feito muita coisa boa, né? O senhor deu emprego para tanta gente. Descansa. Isso salva, irmãos? Não. Se é amor? Não. A pessoa precisa ser chamada à verdade naquele momento. Então, se aqueles hipócritas que foram repreendidos por Jesus ouvissem, talvez caíssem em si. Vou te falar o que não é amor. Não é amor falar a verdade e depois deixar a pessoa sofrer o juízo de Deus no inferno. Isso não é amor. Mas às vezes o amor firme é que vai fazer toda a diferença. Esse é o Jesus da Bíblia. Nosso coração às vezes quer um herói, não é? Homens, não percam a sua masculinidade. Quanto mais cheio do Espírito um homem é, mais masculino ele é. Jesus não é essa pessoa frouxa que você estava achando. Ele era firme. Ele era posicionado. Vamos ver outra coisa? Jesus foi convidado para ir num jantar com um cara rico. Queria conversar com Jesus, um fariseu rico, e convidou ele para jantar na casa dele. Era como se alguém muito rico me convidasse e dissesse: pastor, eu queria conversar com você, te conhecer melhor, escolhe o melhor restaurante da cidade, que eu vou pagar. E eu toparia: beleza, vamos, eu gosto de comida boa, eu vou lá com você. Jesus foi, a Bíblia diz. Só que quando ele chegou lá, a Bíblia fala que eles puseram a comida. Pensa bem, ele está na casa de uma pessoa que convidou ele para jantar, educadamente.
colocou uma mesa especial para ele. Ele está lá na casa da pessoa. Imagina você foi convidado por alguém importante, colocou uma mesa chique. Lá, eu não vou ser o amor frouxo com esse relógio. Cadeira. Outro dia me mandaram uma piadinha, disseram que aquele juiz do Supremo decretou que pastores seriam proibidos a partir de agora de falar estou terminando e pregar mais meia hora. Perseguição, a perseguição já começou. Mas olha para cá, eu estou terminando. Pensa você convidado para ir jantar na casa de alguém importante. Jesus está lá, e a Bíblia fala que a lei cerimonial, ninguém podia comer sem lavar as mãos, e Jesus não lava as mãos, de propósito, mas ele era o convidado. E aí o fariseu olha aquilo e se escandaliza, diz a Bíblia, fala: que horror, vai comer sem lavar a mão. Se fosse você, politicamente correto, com amor fraco, ou eu, o que nós faríamos? Puxa, me perdoa, é porque eu entrei assim, fiquei tão alegre de estar aqui na sua casa, me esqueci, por favor, só um minuto, eu vou lá lavar a mão e volto. É isso que pessoas educadas fazem, né? Vamos ver o que Jesus, o bonzinho da sua cabeça, falou? Os irmãos estão assustados. Olha o que diz Lucas capítulo 11, verso 40. Põe para mim aí, vamos ler aqui. Vou ler aqui. Insensato, barbaridade. O cara tinha convidado ele, já começou assim a conversa. Seu insensato, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira na sinagoga e das saudações na praça. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Vai estar tudo podre por dentro. Gente, ele está falando isso para o cara que está pagando um jantar caro para ele. Que coisa, hein? Não te choca não, esse amor? É Jesus aqui. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia, meu Deus, estou escandalizada. Porque Jesus amava os fariseus, por isso ele era firme com eles, porque eles eram equivocados a seu respeito, achavam que eram santos o suficiente para merecer a salvação, precisavam de ser tratados com amor firme, para que talvez as escamas caíssem e depois não sofressem o juízo de Deus. Você nunca imagina que o amor possa ser firme para tentar livrar o outro do inferno, mas às vezes tem que ser. Isso é amor, amor firme. Ele está falando: vocês são falsos, vocês são hipócritas, presta atenção, sai daí, muda de vida, você está no caminho da perdição. Em outras palavras, era isso que ele estava falando. Aí apareceu no meio da conversa um outro sujeito, que eram os intérpretes da lei. Tinha os fariseus e os intérpretes da lei. Aí continua a conversa. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, que ficou assustado igual você, falou para Jesus: mestre, desse jeito, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós outros. Pastor, o senhor nos ofendeu com essa pregação da embriaguez. O senhor está sendo duro demais. O senhor me ofende desse jeito. Que fosse a gente, ele ia falar: o irmão, me perdoe, eu não quis te ofender, querido, amadinho, eu preguei, mas a minha intenção era só edificar a igreja, não era te ofender, meu Deus, por favor, não me leve a mal. Jesus não falou isso para esse cara aqui. Talvez era o que a gente falaria. Mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. Aí Jesus virou para ele, para o outro lado da mesa. Esse estava de um lado, outro do outro. Ele estava falando com um lado, e o outro ficou ofendidinho. Ele virou para: você agora? Ok. Ai de vós também. Está lá.
Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Uau! O doutor da lei disse que também estava ofendido, mas o Senhor, em vez de pedir desculpa, deu uma porretada na orelha dele, confrontou ele também, falou: vocês também são outros. Veja, puxa vida, eu sei que talvez você está assustado olhando, eu não estou mandando ninguém sem educação, e nem estou dizendo que Jesus era, eu estou te mostrando que o amor não é bem assim como você estava imaginando, que às vezes o amor tem que ser falado com firmeza, com firmeza. O amor precisa ser dito de verdade. Meus filhos sabem que eu nunca os condeno, mas o meu amor é firme. Se eu precisar, eu exorto com firmeza. Se precisar, eu digo para eles: não minta, você mentiu, mas quem é o pai da mentira é o diabo. E você não é filho do diabo. Você é filho de Deus, a mentira não combina com você. Isso é uma exortação bonzinha? Não, boazinha? Não. É firme. Mas eu chamei ele de filho do diabo? Eu falei que ele era mentiroso? Não. Eu falei que ele não é filho do diabo, mas o que ele estava fazendo era de coisas de filho do diabo. Mas eu preciso mostrar o que está fazendo. Preciso exortar e deixar claro as coisas, para ver se a pessoa presta atenção, percebe. Jesus amava os fariseus, Jesus amava os doutores da lei, mas no orgulho e na arrogância que eles tinham, o seu orgulho e a sua arrogância criavam um obstáculo para a obra de Deus, e levava eles para a perdição. Então Jesus teve que ser firme para tirar o obstáculo do evangelho, e também por amor a eles, para chamá-los ao bom senso. Jesus era amável, doce, mas era firme com os lobos. Com o lobo, nós precisamos lidar dessa maneira. O amor é com firmeza. Você sabe, certa vez, o apóstolo Paulo também, o apóstolo da graça. Vamos ver agora ele? Vamos ver se Paulo era bonzinho. Paulo era o apóstolo da graça, irmãos, do amor, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, as epístolas. A Bíblia fala que um governador, que naquela época era chamado de procônsul, Sérgio Paulo, que para você entender hoje é como se fosse um governador hoje, chamou Paulo, soube dele e pediu que ele viesse para falar do evangelho. Ouviu falar que Paulo estava pregando o evangelho, ficou interessado e mandou convidá-lo. E Paulo veio. Ele era um homem importante, um homem inteligente, e o apóstolo Paulo estava pregando. A Bíblia diz que enquanto o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, um camarada chamado mágico, chamado Elimas, e que com certeza aquele governador ficava impressionado com as mágicas dele. Ele tinha um nome falso chamado Bar Jesus. Bar significa filho, olha o espírito de engano, filho de Jesus. O nome dele mesmo era Elimas, o mágico, mas o codinome era Bar Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a atrapalhar Paulo pregar. Ele começou a interferir na pregação, questionar a pregação. Paulo, o homem de Deus, o apóstolo da graça, está pregando o evangelho, alguém está interferindo, criando confusão, tentando atrapalhar a pregação. O pastor está pregando a graça todo domingo alguém se levanta, depois que eu prego, depois que o pastor Luiz prega, e fica ali depois contradizendo toda semana a palavra no meio dos irmãos, e acha que vai ficar assim. Não vai, porque está atrapalhando a edificação da igreja, está atrapalhando a pregação do evangelho. Olha o que acontece, olha o que o apóstolo da graça faz. Atos capítulo 13, verso 9. Todavia, Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Como que Paulo estava, gente? A Bíblia faz questão de colocar. Ele não estava na carne. Cheio
do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, disse: filho do diabo. Meu Deus, apóstolo Paulo, por favor. Que isso? Como assim? Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Você não vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, vontade que eu tenho de ter esse poder, que às vezes dá vontade de fazer isso, mas eu não tenho esse poder. Senhor, quem sabe eu não terei. Eis aí está sobre ti a mão do Senhor, fica cego. Não vendo, estabeleceu um tempo, não era para sempre não, calma. Paulo falou: fica cego e não veja o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Uau! Você vai ver o apóstolo Paulo sofrendo muita coisa, e depois sendo até martirizado, porque era com ele. Lembra que eu te falei? Com ele, tudo bem. O Alexandre Latoeiro tormentou a vida dele, foi perseguido, foi açoitado, não fez nada. Mas quando alguém se levantou contra o Evangelho, o amor foi firme. Eu nunca falei que alguém era filho do diabo, assim, no meio do culto. Muito menos mandei ficar cego, porque vai que não fica. Mas o apóstolo da graça mandou. Você fala: pois é, que coisa, hein? Onde que está o amor? Será que tem graça no que Paulo fez? Será que o que ele fez manifestou amor para aquele mágico? Na sua cabeça não, mas manifestou. Porque cego por um tempo, talvez pudesse cair em si que precisava do Salvador. Mas sem ser duramente tratado, talvez sofreria o juízo de Deus depois. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas às vezes, quando alguém se levanta para tentar destruir a igreja, impedir o Evangelho de ser pregado, precisa ser tratado com firmeza e até removido, para que, quem sabe, amanhã caia em si. Quem está me entendendo? Vocês não estão conseguindo compreender? Está assustado? Eu não estou mandando, volto a dizer, ninguém ser bruto sem educação. Eu estou te mostrando que o amor às vezes não é essa fraqueza que você está imaginando. Jesus é amoroso, mas Ele é firme. Então, eu quero por último, terminando, deixar uma palavra para os homens. Porque eu creio que Deus tem nos levantado como igreja para estabelecer famílias que têm amor de verdade, com homens de verdade, com mulheres que vão ser felizes de verdade ao lado de homens de verdade. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Quem está me entendendo? Ainda que alguns homens acham que mulheres são tolas, mas não é verdade. Um homem perguntou certa vez para sua mulher: por que será que Deus fez as mulheres tão bonitas e idiotas? Ela respondeu: Deus nos fez bonitas para você querer casar comigo, e idiota para eu conseguir viver do seu lado. É só uma piada, é só para quebrar. Viu que eu comecei a contar a piada, as irmãs ficaram nervosas, e por fim os homens ficaram nervosos. Não deixe que ninguém controle as suas ações. Então isso é bobagem. Entenda o que eu quero dizer. Olha para cá. Todo amor e carinho. Não há isso. Não há ninguém melhor do que ninguém. Mas homens, olha para cá. Deus colocou o governo e a liderança
da igreja e da sua casa sobre a sua responsabilidade. Você sabe por que a maioria dos casos de depressão no mundo é de mulheres? Por quê? Porque homens não estão assumindo os seus papéis e mulheres influenciadas pelo feminismo estão tomando um lugar que ela não foi criada para suportar. Porque não entenderam que não é uma questão de ser maior nem de ser menor. Tem coisas que a mulher faz que homens não conseguem. Não tem discernimento. Precisamos dela do nosso lado, é auxiliadora idônea, à altura. Mas não queira fazer o que é do homem. O homem, quanto mais ele entender o chamado de Deus para ele, mais realizado ele será. Com todo respeito da comparação, me entenda. Você sabe, Deus criou os cavalos para ir à guerra. E quando ele vai para a guerra, mais cavalo ele é. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quanto mais homem, quanto mais você assume o seu lugar, mais homem você é. Porque Deus nos criou para isso. Homens de verdade. E acredite em mim. Não, pastor, eu não quero um homem assim. Eu quero um homem que abre a porta do carro para mim. Um homem que quando eu falo para ele, vamos sair, e ele pergunta, onde você quer ir, amor? E ele fala, você que sabe. Mentira, você não quer esse homem. Acredite em mim. As mulheres não querem esse homem. É por isso que você vai ver as mulheres, muitas vezes, se apaixonarem pelos heróis. Porque dentro dela está o sonho de ter um homem de verdade do lado dela. E é por isso que você vai ver, às vezes, lá no mundo, ou às vezes até dentro da igreja, as irmãs ficarem encantadas com os bad boys. Porque o cara chega... com a pinta de que é forte, seguro e que resolve a parada. Só que é falso. Bad boys não são homens de verdade. Eles mascaram. Eu não te aconselho a ser um e muito menos casar com um. Você vai descobrir que era tudo capa. Só há homem de verdade em Deus. Mas qual que é o problema? É que daí os irmãos da igreja são bonzinhos. Aleluia, glória a Deus. Aí não funciona. Não funciona. Acredite em mim, mulheres têm prazer com homens, não com meninos. Deixa eu falar uma coisa. Ser homem é uma questão de nascimento, mas agir como homem é uma escolha. E você pode começar hoje. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo do amor, no mesmo capítulo do amor, de Coríntios 13, que todo mundo conhece, logo na sequência, não sei se lá no verso 11 ou 12, alguma coisa assim, ele diz, quando eu era menino, verso 10, 11 mesmo, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, falava como menino. Menino fala sem pensar, menino fala besteira, menino fala contra a Bíblia, menino fala, quem eu sou, quem sou eu, não consigo, tenho medo. Menino fala o que sente, não pensa para falar, não fala de uma maneira firme, não fala com fé. Ele sentia como menino. Menino é assim, estou com sono, não vou trabalhar, estou disposto, hoje eu vou levantar. Homens sente o sono e levanta e vai trabalhar, porque não vive pelo que sente, mas faz a coisa certa. Não importa o que eu sinto, importa o que Deus disse para mim. Importa que eu tenho compromisso e eu vou fazer o que tem que ser feito. Homens fazem a coisa certa. Paulo falou que também ele pensava como menino. Menino não pensa
da maneira correta, não pensa a palavra, não pensa como Deus pensa, pensa aquilo que vê, pensa aquilo que ouve, pensa frase pronta. Homens não, homens de Deus pensam como Deus pensa, tem a mente de Cristo, mente lúcida, clara, ele vive pela fé nas verdades de Deus. Mas aí Paulo fala, então eu vivi assim, mas quando eu cheguei a ser homem, porque eu já tinha nascido homem, mas agora eu decido viver como homem, porque ser homem é uma questão de nascer, mas viver como homem é uma decisão. Ele fala o quê? Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Eu assumi essa posição. Eu assumi o que Deus me criou para fazer. Veja, sempre que você for num velório, diga: essa pessoa está morta por culpa de Adão. Melhor, pelo silêncio de Adão. Você sabe, as mulheres foram feitas falantes. Às vezes falam demais, é verdade. Mas tem homens que não falam nada. E o silêncio deles permite que a serpente entre na sua casa. Deus falou para Adão que não era para comer daquela árvore. Não foi para Eva. A Eva não tinha existido ainda. Quem contou para ela foi o marido dela. Ele sabia. E ao contrário do que você imagina, ele não ficava longe da mulher dele, não. Ele não tinha shopping para ir. Adão viu a conversa com a serpente. Adão viu a serpente tentando enganar a mulher dele. Adão viu a serpente tentando argumentar com a mulher dele e ficou calado. E porque ele ficou calado, a serpente enganou, o homem caiu, e é por isso que pessoas morrem até hoje. Porque um homem não foi homem. Não falou quando tinha que falar. Eu sou pastor há 25 anos, aconselho muitos casais, e você que é solteiro, preste atenção porque você vai casar também. Então, quantas vezes os homens falam para mim: não, pastor, é que se eu falar, o ambiente lá em casa vai ficar muito ruim, porque o senhor não conhece minha mulher. Eu falo: eu não conheço sua mulher, mas você vai ter que aprender a ser homem. Porque se o ambiente tiver que ficar ruim, que fique, mas que você seja homem. Porque tem hora que o homem tem que falar para a mulher dele: amor, eu sei, você não gosta, mas é assim que vai ser. Ah, pastor, mas e se ele estiver errado? Fique tranquila, tem um Deus que cuida de você. Vai tratar com ele e vai te proteger. Mas a mulher sábia apoia o marido dela ser homem. Homens tomam decisões, por isso erram. Mas é melhor errar tomando decisão do que errar sem fazer nada e deixando a serpente entrar. Seja homem. Assuma as coisas na sua casa. Assume as responsabilidades. Assume os problemas. Não leve fardos para sua mulher, para os seus filhos, quando você tiver uma mulher do seu lado. Você vai ver que Deus te colocou para isso. Por isso que mulheres sábias apoiam os seus maridos, mesmo em momentos que ela está percebendo que não está sendo da melhor maneira. Deus estabeleceu que hoje homens cheios do Espírito Santo abram a sua boca. Não fique calado como Adão. Você sabe, isso é fundamental. Você, homem, como eu disse, não é melhor do que a mulher, mas foi colocado como rei para governar na igreja e na sua casa. Quando homens não assumem essa posição, o caos se estabelece na igreja, na família e depois na sociedade. Sabe qual que é o problema da sociedade? Falta de homens de verdade. Não é? Que não tiveram outros homens para se estabelecer. Eu estava falando isso hoje com meu irmão. Nós temos um pai que é homem.
Camarada não é brincadeira não. Ele chama Naor Pedrosa. Eu chamo Naor Mendonça Pedrosa. Tem o nome dele. Por muitas vezes a gente ficou revoltado com meu pai, porque ele era muito firme. Mas hoje, depois de adulto, tendo filho, sendo pastor, eu louvo a Deus pelo pai que eu tive. Me livrou de muito mal. O amor dele era firme. Às vezes era tão firme que eu nem te conto. Talvez exagerasse um pouco. Mas você sabe, não tem nenhum bandido lá em casa, não que eu saiba, né? Acho que nós não somos, não. Graças a Deus, estamos todos casados, com família, para a glória do Senhor. Porque teve um homem de verdade, que se posicionou. E essa é o que Deus espera de cada um de nós. Há momentos em que o homem de Deus tem que derrubar a mesa do cambista. E descer o chicote nos que querem mercadejar na casa de Deus. Jesus fez isso. Agora, eu estou te contando, os irmãos podem subir aqui, não precisa ficar com medo não. Mas acredite em mim, olha para cá. Eu volto a reafirmar, eu não estou aqui para estimular brutalidade, ignorância, falta de educação. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Mas eu estou aqui para te contar, o amor é feito com firmeza. Esse amor tem efeito na nossa vida. Eu te mostrei que Jesus é bom, mas não é bonzinho. O apóstolo do amor, da graça, é bom, mas não é bonzinho. Homens de verdade amam com firmeza. Eu não estou mandando nenhum homem ser violento. Se um irmão aqui encostar a mão na irmã da mulher dele, eu sou o primeiro a te mandar para a polícia. Não tem nada disso que eu estou falando. É inadmissível violência no nosso meio. Quantos dizem amém? Mas o amor deve ser firme. Homens têm que decidir. E às vezes vão contrariar sua mulher, vão contrariar os filhos, vão contrariar a casa, quando for necessário. E se errarem, vão dizer, mas você decidiu e você errou. E você vai dizer, decidi, errei e assumo a responsabilidade, porque eu sou homem. E você vai ver, que se você se posicionar, Deus será do seu lado. E vai te respaldar. E a sua mulher e os seus filhos vão agradecer. A igreja vai agradecer. E o mundo vai ser influenciado por pessoas de fibra, cheias de amor, mas não um amor frouxo. Amor de verdade, amor firme, amor que muda a nossa vida. Quantos dizem amém? Vamos nos colocar de pé.